Presta atenção agora para um caso importante. O perigo que passageiros correm em embarcações, que navegam aí para o Marajó. Recentemente nós trouxemos aqui e mostramos também o desespero de quem estava em uma balsa indo para a cidade de Curralinho, que começou a afundar ali perto de Vila do Conde, em Barcarena. Alô, Barcarena, obrigado também por essa audiência. Agora, o Ministério Público do Estado do Pará vai promover uma fiscalização mais intensa nesse tipo de transporte. Quem vai trazer mais detalhes sobre isso é o promotor Jefferson Ferreira Coelho, que já está comigo e vai nos contar um pouco mais sobre essas fiscalizações. Promotor Jefferson, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral, por atender a nossa equipe e por falar para o estado inteiro do Pará. Agora, como é que vai funcionar esse trabalho, promotor? Boa tarde, Renê. Boa tarde, telespectadores. É um prazer falar com vocês. Como você bem disse, a semana passada ocorreu um princípio de naufrágio numa embarcação chamada Marajó Norte, ali no trecho entre Curralinho e Belém, mais próximo de Vila do Conde. E isso chamou a atenção. Nós já havíamos tido conhecimento de outras situações, com outras embarcações, e isso chamou a atenção para que a gente pudesse ter uma atuação mais atuante, mais fiscalizadora em relação a essas embarcações, Renê. Porque o que acontece? A gente entende que existe a questão geográfica, existe a questão natural, A natureza envolve questões que estão além da nossa capacidade, especialmente durante esse período do ano, e entende todos os perigos que envolve a travessia, mas o que a gente não pode deixar é de entender que existe também uma necessidade de atuação estatal. A gente precisa, como Estado, adotar políticas preventivas para evitar que aconteça o pior e que a gente consiga atender o principal bem jurídico da comunidade, que é o bem jurídico da vida humana. Então, por conta disso, a gente verificando essas situações, que elas são constantes nessas travessias do município do Marajó, especialmente Curralinho, que é onde é a minha atuação, a gente instaurou um processo administrativo para ampliar a fiscalização tanto do Ministério Público quanto dos demais órgãos fiscalizatórios, como a Marinha, a ANTAC, Defesa Civil, o próprio município de Curralinho e também a agência estadual. Então, com o objetivo de tentar realizar uma vistoria maior, fiscalizatória, de forma preventiva, técnica e coordenada, o Ministério Público instaurou esse procedimento administrativo com esse objetivo de garantir que as pessoas que estejam fazendo esse deslocamento, que elas façam com segurança. Olha, promotor, eu até comentei no dia em que nós trouxemos essa triste notícia aqui desse quase, graças a Deus, que quase naufrágio, da Marajó Norte. Eu até cobrei aqui nas autoridades mais constituídas pelo voto popular. Eu vou dizer aqui em todas as palavras, os deputados estaduais aqui do nosso estado. Porque nós temos no Brasil leis onde, por exemplo, você vai para um aeroporto, o promotor já viajou, chega lá, o avião ele tem que passar a quantidade de malas, a quantidade de passageiros, a quantidade de tripulante, o peso, porque senão ele não decola. Se ele estiver fora, ele não decola, não adianta. Isso é lei, é regra. Aqui não, Aqui, infelizmente, o que a gente mais vê são embarcações que mesmo tendo, e eu vou falar por mim, não é pelo promotor agora não, é pelo Renê Marcelo, apresentador. Uma vez eu fui pegar um barco para fazer uma travessia e naquela época, quando eu cheguei aqui, promotor, existiam os popopôs, para atravessar ali para a Ilha do Cumbu. Estava escrito dentro desse popopô, 32 pessoas. Eu entrei. E quando eu entrei, eu comecei a contar. Entraram 45 pessoas. Eu saí. O piloto ficou, Renê, mas você vai sair? Eu falei, claro que eu vou sair. Está escrito ali, 32, já entrou 45. Eu não vou ficar. Quer dizer, então um pouco da responsabilidade também dessa sobrecarga que colocam em cima das embarcações, promotor. Precisamos de regras para isso, não é não?
É exatamente isso, René. A ideia desse procedimento também é buscar procedimentalizar essas fiscalizações. O que a gente observa, especialmente como usuário, aqui eu estou falando como usuário, não somente como promotor de justiça, é que as movimentações nessas embarcações, elas são realizadas sem nenhum tipo de controle. Você somente tem a pessoa que te recebe na embarcação, pega a sua passagem e daí não tem mais controle nenhum. E você foi muito feliz ao citar que por via aérea há um controle efetivo disso. Você passa por diversos mecanismos de controle até embarcar. E já nas embarcações fluviais a gente não observa isso. Então, dentre os objetivos desse procedimento é exatamente isso, procedimentalizar essas fiscalizações, orientar tanto o empresário, né, que atua na área, cobrando, fiscalizando a questão de sobrecarga, de documentação dos comandantes, de quem são os responsáveis pela tripulação, como também orientar, inclusive, os passageiros, orientar numa possível, como eu falei para você, existe uma questão também que envolve a questão da natureza, orientá-los também como devem proceder diante de alguma catástrofe natural. Mas esse procedimento, ele vem exatamente ao encontro disso, nessa busca de tentar organizar, de tentar procedimentalizar, junto com os órgãos responsáveis pela fiscalização, que eu faço questão de ressaltar aqui, que a gente precisa chamar o Estado, precisa chamar a Marinha, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, enfim, todos os órgãos que são responsáveis pela fiscalização, como também chamar a sociedade civil, chamar os usuários, que eles também têm responsabilidade sobre isso, e, sobretudo, os empresários. A gente entende que existe a questão econômica, que o transporte fluvial é o principal meio de movimentação dentro do Marajó. Então, existe essa questão econômica, a gente precisa observar, mas, sobretudo, a gente precisa garantir que as pessoas que façam esses deslocamentos, que elas façam com segurança e que não tenham suas vidas expostas em razão de falta de fiscalização ou de falta de comprometimento das empresas que prestam esse serviço. Promotor, obrigado pela sua participação aqui. Nós teríamos muito tempo para ficar conversando, mas televisão aqui, infelizmente, o tempo hoje. Parabéns, tomara que dê certo. E eu torço, né, para que essa fiscalização realmente venha acontecer e que a gente consiga, né, chegar num denominador comum, tanto para empresários como para também os usuários do transporte fluvial. Obrigado, uma boa tarde, promotor. Obrigado, Renê. Tá aí, promotor Jefferson falando com a gente do Ministério Público do Pará, que vai aí, né, encampar essa fiscalização em embarcações que transitam para o Marajó.